pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de 15 Minutos com a Bíblia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do Antigo Testamento. Talvez você pergunte, Edgar, por que isso? Eu tenho conversado com algumas pessoas e elas, nesse momento principalmente de pandemia, tendo que ficar um pouco mais em casa, elas tiveram como propósito começar a ler a Bíblia, o que é exatamente muito bom. Ao mesmo tempo, muitas pessoas que não estão acostumadas a ler a Bíblia gostam e querem, para compreender melhor, ler a Bíblia em ordem cronológica. E eu digo que se você não está plenamente familiarizado com o texto bíblico, se você não está plenamente familiarizado com toda a história bíblica, usar a Bíblia em ordem cronológica talvez possa ser uma leitura frustrante para você. Com isso, eu não estou dizendo que a Bíblia em ordem cronológica é ruim, ela é boa. Dentro de um propósito, ela é ótima. Mas, ao mesmo tempo, você vai estar ali lendo, por exemplo, o segundo livro de Samuel e você vai começar a ler Salmos. E você vai dizer, nossa, por quê? Porque os Salmos são identificados com Davi, então eles vão fazer parte do reinado de Davi e você vai ter um pouco da história de Davi em um Salmo. Daqui a pouco você vai estar lendo Reis e você vai encontrar alguns provérbios lá no meio e você vai dizer, e agora? O que aconteceu? Ou, se você usar a Bíblia em ordem cronológica mais comum, ela vai começar com o texto de João, capítulo 1, e não com Gênesis 1, porque diz que antes era o verbo, e aí depois é o no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, isso pode causar um pouco de confusão. Então, para evitar isso, eu quero incentivar todo mundo a ler a Bíblia. Mas, para ler a Bíblia, nós precisamos entender um pouquinho, então, sobre como é que ela funciona. Se você vai começar pelo Antigo Testamento, que eu não vejo problema algum, você só precisa entender que o Antigo Testamento, ele não está disposto de uma forma cronológica, ele está disposto de uma forma muito mais didática, para nós entendermos o que estamos lendo, e não necessariamente cronológica. Por quê? Porque, às vezes, ler a Bíblia em ordem cronológica pode causar algumas confusões. Por exemplo, você vai ter trechos de 2 Crônicas junto com Reis, e você vai dizer, puxa, está uma confusão isso aqui. Sim, se nós não sabemos toda a história, fica complicado. Então, essa estrutura que nós estamos tendo como Antigo Testamento, ela foi dividida em 3 grandes blocos. Nós temos os livros históricos, que são os que contam a história. Nós temos os livros poéticos, que são aqueles livros que foram escritos em forma poética, em forma de poesia. E nós temos os livros proféticos, que são os livros dos profetas. Então, o que você precisa entender? Que dentro dos livros históricos, você tem embutido também os livros poéticos e também os livros proféticos, dependendo da história de Israel que você vai estudar. Então, eles foram divididos assim, para justamente não sobrepor um livro ao outro e não causar algum tipo de confusão. Então vamos lá. Os primeiros livros são os históricos. A Bíblia, ela sempre vai começar pelo Pentateuco, os 5 primeiros livros. Mas a parte histórica do Antigo Testamento, ela começa em Gênesis e vai até o livro de Esther. Isso. Então, essa parte, ela está compreendida da criação, o chamado de Israel no Egito, o povo de Israel se estabelecendo na Terra Prometida, formando uma nação, depois se dividindo em 2 nações diferentes, Israel ao norte e Judá ao sul. O reino do norte foi tomado pela Síria, depois o reino do sul foi tomado pela Babilônia, a Babilônia leva os cativos, alguns cativos para lá, tanto que Esther nasce lá na Babilônia, e depois o Império Medo-Persa vai dominar o Império Babilônico e vai permitir o retorno do cativeiro para os israelitas que quiserem, que estavam morando lá na Babilônia. Então, esse é o pano de fundo histórico. Então, todos esses livros falam sobre a história de Deus e ela está bastante mesclada, principalmente com a história de Israel. Por quê? Porque Israel, ela é parte do plano redentor de Deus. Então é claro que a palavra de Deus vai se mesclar muito com a história de Israel.
Nós também temos uma outra parte que são chamados de livros poéticos. Os livros poéticos, eles vão de Jó até o livro de Cântico dos Cânticos. Esses livros eles são chamados assim porque eles têm uma característica muito peculiar. Eles são escritos em forma de poesia. Claro, de poesia hebraica. Não podemos pensar em poesia hebraica oriental antiga como pensamos poesia ocidental hoje. Mas esses livros, então, eles têm uma grande característica de terem sido escritos e harmonizados de forma poética. Então, o livro de Jó, o livro de Provérbios, o livro de Salmos, o livro de Eclesiastes e o livro de Cântico dos Cânticos são todos eles, então, livros chamados, então, de poéticos. Eles podem ser divididos de duas formas. Você tem os livros de sapiência, ou também chamados de sapienciais, que são livros que, embora escritos de forma poética, eles têm como objetivo fazer perguntas a respeito do homem e não apenas entreter, não apenas tranquilizar. Esses livros são o livro de Jó, que trabalha muito na relação da justiça e da ação divina sobre a vida do justo. O livro de Provérbios, que ensinam por meio de ditos curtos aquilo que Deus estabeleceu para o seu povo. E também o livro de Eclesiastes, que é um livro dos, talvez, filosoficamente mais profundo. Ele faz as perguntas, as questões mais profundas a respeito de quem é o homem, aonde está Deus diante do homem e qual é o motivo de vivermos aqui. Então são livros que ensinam bastante. E também então nós temos o livro de Salmo e o livro de Cântico dos Cânticos, que são, embora não sapienciais, ainda assim são uma literatura muito interessante de ser lida e observada. E por fim nós temos os livros então os proféticos, né, que são os livros que foram escritos por pessoas chamadas por Deus durante aquele período em que viviam ou em Israel ou em Judá. Então, são livros escritos por profetas das nações, tanto Israel quanto Judá. E se você está confuso com Israel e Judá, mais à frente nós vamos explicar um pouquinho sobre história e cronologia do Antigo Testamento, e isso vai ficar um pouquinho mais claro, ok? Então, são aquelas pessoas que foram chamadas. Os profetas, eles tinham um chamado diferente dos sacerdotes. Os sacerdotes, eles nasciam na linhagem dos levitas, e eles faziam, então, todo o ofício dentro do templo. Com o passar do tempo, Deus começou a chamar pessoas, indivíduos, e esses indivíduos começaram a falar a palavra de Deus ou trazer alguma acusação de Deus ou algum fato misericordioso de Deus para as pessoas, à parte do que era operado no templo ou no tabernáculo. Então não tinha a ver com a religião de Israel, tinha a ver com uma mensagem que Deus queria dar de forma mais específica. Os profetas, eles também são divididos em dois grupos. Eles são chamados de profetas maiores, que vai de Isaías a Daniel. Então, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel são os grandes profetas ou os profetas maiores. Por que eles são chamados assim? Porque os livros deles são livros densos, grandes, por provavelmente eles terem tido uma maior quantidade de anos como profetas. Então, esses livros, por serem grandes, eles são chamados então de os profetas maiores. Isso não tem nada a ver com a mensagem. E de Oséias a Malaquias, então, nós temos os livros dos profetas menores, que são livros menos densos, são livros mais curtos, que a gente pode observar. Então, dentro disso, eu queria falar mais especificamente, se você começar a ler a Bíblia do princípio, lá em Gênesis, eu quero te dizer que aqui nós temos um conjunto chamado de Pentateuco, ou a Torá para os judeus. Eles tinham muita importância, eles davam muita importância a esse livro. A Torá, ela é um arranjo canônico bastante específico. Primeiro, até hoje, em qualquer tipo de cópia bíblica que você for encontrar no mundo, ele sempre vai iniciar pelo Pentateuco.
Por que Pentateuco? São 5 livros. Né? A gente, como brasileiro, sabe que o Brasil é pentacampeão porque tem 5 títulos. Então, são os 5 livros, o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses são os 5 livros do Pentateuco. Toda a Bíblia vai ter eles como seu ponto de abertura. Não existe nenhum arranjo bíblico que não inicie, então, com o Pentateuco. Isso mostra que nós devemos tratar o Pentateuco, então, com todo o cuidado e com todo o critério. Ele é uma parte importante para a compreensão do todo. Como é que a gente pode compreender o Pentateuco, então, de forma adequada? O primeiro é um pouco do que nós falamos em um outro episódio de 15 Minutos com a Bíblia. Algumas igrejas, algumas outras vertentes cristãs, elas têm o Pentateuco como um molde para a nossa vida. E não é um molde, ele é um modelo. A gente não pode usar o Pentateuco como molde para a nossa vida hoje, porque ele não vai conseguir, ele não vai ter sustentabilidade diante disso tudo. Então o Pentateuco ele é um modelo para nós. Modelo de quê? Ele é um modelo por meio da ação de Deus na vida de indivíduos, desenvolvendo uma comunhão com Ele por meio da fé. Então, aquelas pessoas do Pentateuco são modelos para nós hoje cristãos. Então é por isso que nós não precisamos ficar reproduzindo as cerimônias do Pentateuco, nós não precisamos virar legalistas e usar agora toda aquela carga de padrões que são usadas no Antigo Testamento, porque na verdade ele não é um molde. Então, na verdade, o que nós precisamos é entender que ele é para nós um modelo. Diante disso, eu vejo que nós precisamos observar, então, como é que Deus agiu com essas pessoas do Pentateuco. E aqui eu tenho, então, algumas dicas. O Pentateuco mostra Deus de uma forma extremamente parecida com o Novo Testamento, como nós vemos. Então, só para você ter algumas ideias, como é que é Deus no Pentateuco? Primeiro, o livro de Gênesis começa dizendo que ele é o Criador. E Gênesis mostra que Deus criou todas as coisas. Então, o livro de Gênesis ele é uma apologia, dizendo que foi Deus quem criou e ninguém mais. Uma outra condição, que nós também vimos em outros episódios do 15 Minutos com a Bíblia, é que Deus ele é comunicador. Deus se comunica conosco. Ele não apenas é um sentimento, ele não é um feeling que eu vou sentir. Deus se comunicou. Deus se comunicou ao homem de forma inteligível, ou seja, ele conseguiu fazer com que a sua mensagem sobrenatural se transformasse em algo possível de ser compreendido pelo homem. Além de Deus ser comunicador, Deus tem um propósito com sua comunicação, que é levar o homem a um conhecimento maior dele para desenvolver com o homem um relacionamento. Então, Deus tem um propósito com a sua mensagem. A mensagem de Deus ela não é apenas para ser lida e dito, puxa, que legal, vou guardar isso no coração. Não. Na verdade, essa mensagem ela tem um propósito para tudo isso. Então, se você vai ler a Bíblia e começar a ler pelo Pentateuco, você vai precisar observar isso. Não tente olhar e dizer, puxa, por que a gente não faz mais isso hoje? Você vai aprender com o tempo. Se você não conhece toda a história bíblica, eu não te aconselho a iniciar a leitura pela Bíblia em ordem cronológica. Eu aconselho você a usar a ordem canônica, que é a que nós estamos aqui. Então esse é o episódio de hoje e nós ainda voltaremos a conversar um pouquinho em mais um episódio de 15 Minutos com a Bíblia.